Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou vindo aqui mais uma vez no canal Mente Aberta para mais uma elucidação referente ao aconselhamento psicológico. Quem quiser acompanhar essa temática, você pode vir aqui no comentário em destaque e aí você vai encontrar a playlist onde eu venho tratando deste assunto. O aconselhamento psicológico é uma das disciplinas que há de ser considerada básica na formação do psicólogo, né? Tem a sua prática aí regulamentada aqui no Brasil, no que diz respeito à atuação do psicólogo. E ela é utilizada, essa disciplina, no que diz respeito à elaboração acadêmica, ela é utilizada muitas vezes como forma de aproximar o aluno do universo clínico, né? Os atendimentos nos estágios específicos supervisionados, muitas vezes irão contar, né, com o aconselhamento psicológico como uma forma bem didática, vamos dizer assim, de aproximar mesmo o aluno do universo clínico. Então, há diversas formas de definir o aconselhamento psicológico, tá? Quanto a essas formas de definição do aconselhamento psicológico, pode-se adotar um referencial generalista, ou seja, a definição ela pode não explicitar no processo de aconselhamento uma abordagem específica da psicologia. A psicologia ela é abarcada por uma série de abordagens, né? Fenomenologia, TCC, a ACP, a psicanálise. Apesar da psicanálise não ser uma abordagem da psicologia, é uma escola independente da psicologia, ela existe independente da psicologia, mas a psicologia importa a ela, né, para a sua prática, para trazer mesmo uma variedade maior, mais abrangente no que diz respeito a trabalhar o ser humano na clínica. E quanto ainda a esta definição de aconselhamento psicológico, quanto à definição, pode-se ter um posicionamento teórico aí explicitado a partir da concepção de uma abordagem específica ou não. Não é uma regra, sabe? Não é algo que, tipo, o aconselhamento psicológico, ele só existe se de fato tiver aí definido com base em uma abordagem específica. Não. Pode ser generalista e pode, sim, também ser abordado a partir de uma abordagem específica da psicologia. Genericamente, trata-se de uma experiência que visa ajudar as pessoas a planejar, ajudar as pessoas a tomar decisões, né? Muitas vezes o ser humano ele está ali abarcado por uma dificuldade de planejamento, muitas vezes o ser humano está ali abarcado por uma dificuldade para tomar uma decisão. Muitas vezes o ser humano está ali abarcado por uma dificuldade para lidar com a rotina, com a pressão, com o crescimento. Muitas vezes ele está ali abarcado por uma defasagem quanto à sua autoconfiança. E aí o aconselhamento psicológico entra nessas dimensões para então fomentar discernimento, assertividade quanto ao ser humano que está aí munido por uma dificuldade quanto a essas questões mais específicas. Então, há de ser uma das coisas que difere o aconselhamento psicológico da elaboração psicoterapêutica, né? A elaboração psicoterapêutica é algo mais abrangente, vai tomar conta aí da vida no geral do ser humano, dos seus conflitos no geral. Já o aconselhamento psicológico entra para intervir quanto a questões mais específicas, entende? Então,
o aconselhamento psicológico, ele pode ser considerado como o estabelecimento de uma relação de ajuda que vai envolver ali um cliente que busca auxílio. E vai envolver aí um profissional que está ali disposto a intermediar, a ajudar, a orientar o ser humano quanto a esta demanda em específica, quanto a uma tarefa em específico, quanto a uma situação, né, onde ele está precisando de um apoio mais elaborado, mais eficiente, mais eficaz, né, mais estruturado. Então, um aconselhamento serve para tal feito. Outra definição que é muito clássica no que diz respeito ao aconselhamento psicológico é quanto uma relação face a face mesmo de duas pessoas, na qual uma delas é ajudada no quesito resolver dificuldades de ordens específicas, aí pode ser de ordem educacional, pode ser de ordem profissional, pode ser de ordem vital, ou seja, quanto a demandas da vida mesmo e certas demandas específicas. Muitas vezes, por exemplo, o ser humano está aí com uma viagem programada e ele está ansioso, ele tem fobia, né, de avião, tem medo de viajar de avião, não tem outro meio para ele fazer essa viagem a não ser de avião mesmo. E aí, de repente, ele procura ali um aconselhamento psicológico para que essas demandas possam ser abrandadas, né? Então, assim, o aconselhamento psicológico serve para que o ser humano possa fazer uso dos seus recursos pessoais da melhor forma possível. Peterson e Heisenberg vai definir o aconselhamento psicológico como um processo interativo, como um processo que é caracterizado por uma relação única entre conselheiro e cliente, né? Onde é uma relação que, dependendo da implicação deste cliente nas orientações, né, nas intervenções do conselheiro, esta relação é eficaz para levar este cliente, para levar este ser humano a uma mudança em uma ou até mesmo em mais áreas da sua vida. Comportamento, construtos pessoais, né? Capacidade aí para ser bem-sucedido nas situações da sua vida, no que diz respeito a conhecimento, no que diz respeito a habilidade mesmo para a tomada de decisão. Então, gente, o aconselhamento, ele é o processo, ele é uma elaboração pela qual se dá oportunidade de os clientes explorarem suas preocupações pessoais e, concomitante a isto, ampliar a capacidade de tomar consciência quanto às suas possibilidades de escolha, quanto às suas potencialidades para, de fato, resolucionar, para, de fato, solucionar essas preocupações pessoais. Quando a gente pensa em uma definição mais diretamente relacionada à abordagem psicológica específica, a gente pode pensar em Santos. Santos é um dos pioneiros do aconselhamento psicológico aqui no Brasil, né? Ele há de ser um dos pioneiros. E o pensamento deste teórico esteve muito alinhado à abordagem centrada na pessoa de Carl Roger. Ele vai definir, então, a tarefa de aconselhar como o processo de indicar caminhos, indicar direções, indicar procedimentos, criar condições para que a pessoa
ela faça, para que a pessoa execute, para que ela própria, né, possa fomentar as suas potencialidades diante de grandes questões conflituosas quanto à sua vida. Né? O aconselhamento psicológico, nesse sentido, vai fomentar o julgamento das alternativas e, com isso, vai promover neste cliente a capacidade de formular de modo sistemático suas opções, dando a ele um insight, uma clareza maior no que diz respeito ao que ele pode fazer diante de uma situação que de repente está aí turbulenta em sua vida. Para quem não me conhece, eu sou Caio Fernando, sou formado em psicologia, né? Eu trabalho essencialmente a partir da abordagem psicanalítica, mas aí debruçado, me aprofundando cada vez mais no aconselhamento psicológico generalista, que traz aí aspectos significativos e importantes das abordagens no geral. Estou pós-graduando em neuropsicologia, me especializando, né, em neuropsicologia e por isso tendo cada vez mais uma visão ampla do quão o aconselhamento psicológico ele é bastante eficiente no que diz respeito a promover realmente uma orientação, uma ajuda, né, promover insights e discernimentos na vida do ser humano quando este está tomado por uma demanda em específica, onde ele não está conseguindo ter clareza para realmente disponibilizar, né, ferramentas internas para daí então solucionar essas demandas com eficácia, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Quem tiver um interesse quanto às minhas sessões de aconselhamento psicológico, você pode vir aqui no comentário em destaque na plataforma do YouTube. Você vai encontrar aí o meu WhatsApp para contato, tá bom? Muito obrigado e até as próximas gravações.